Vamos começar. É um assunto extenso. Eu vou tentar condensar e tem muita coisa médica aí para falar e a gente vai tentar fazer uma intersecção com a Bíblia, né? Então, peço que vocês prestem atenção nessas duas. Vou dividir em duas partes a aula. A primeira parte falando de aspectos médicos e depois dos aspectos bíblicos. O tema da nossa aula hoje é o uso de medicações psicotrópicas. E é um tema muito importante, né, dentro do aconselhamento, porque nós vamos ter que lidar com essas situações, né? Esse é um curso muito importante. Parabenizar o pastor Oswaldo pela ousadia dele colocar esses assuntos para serem discutidos dentro de uma escola bíblica, dentro de uma igreja. É realmente difícil ver uma igreja que vai ter essa iniciativa. Então vamos aproveitar tudo que a gente tem aí e que o Senhor possa nos dar aí um entendimento do que esse curso tem para nos oferecer. Quero orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade de podermos estar aqui reunidos para discutir assuntos tão importantes que diz respeito à dor, ao sofrimento do corpo, da alma, do espírito, e que o Senhor nos coloca na linha de frente para poder ser instrumentos na sua mão para que esses irmãos possam ser reformados, transformados e restaurados, Senhor Deus. Obrigado que essa aula seja edificante para todos nós, Pai. Que Teu Espírito seja o nosso guia, e nos dê a direção. Obrigado, que eu oro, agradeço em nome de Jesus. Pessoal, então nós vamos começar aí. Primeiramente, eu usei principalmente esses dois livros como referência, do Prescrições e Descrições, do Michael Enlet, e também o Conhecimentos Médicos para Conselheiro Cristão, do Charles Hodges Jr. Eu também usei e já li o livro do Charles Hodges Jr., que fala sobre depressão, transtorno bipolar, que o Dr. Paulo até citou esse livro na outra semana. Tá? Então, a gente vai usar esses três livros como referência, né? E também um pouco da experiência que a gente tem nessa área aí, né? Esse curso, essa aula vão ter três objetivos principais, né, que a gente vai discorrer aqui, tá? E a gente vai, em cima desses objetivos, quer dizer, traçar uma linha do que a gente pode fazer, né, e deveria de fazer, tá? Então, o primeiro objetivo é que para a gente se familiarizar com as classes básicas dos medicamentos psicoativos, tá? Isso vai ser um pouco chatinho, eu vou trazer para vocês e tentar ser o mais claro possível para que, né, a gente possa ter uma compreensão a respeito dessas substâncias, né? Escorrer de maneira sucinta o que já se sabe sobre os mecanismos de ação e eficácia de tais drogas, né? Aí vai ter um pouquinho de neuroanatomia, neurofisiologia, e também eu vou tentar ser o mais claro possível, né? A gente vai também discutir uma abordagem bíblica para a medicação psicotrópica. Então, a gente vai fazer esses dois ponto e contraponto em relação a esses dois lados, que na verdade são inseparáveis, não tem como a gente separar os dois lados, né? De uma maneira geral, nós cristãos, né, não vou colocar fonte, porque a igreja ela vai até os confins da terra, né? E com essa mídia, com tudo que acontece hoje, né, que a gente é bombardeado, a gente se coloca em três classes aí em relação ao uso de medicação psicotrópica, né? Os que são entusiastas, né? Os que, vamos dizer, são depreciadores, né? São absolutamente contra, né? É o 8 e o 80. E os, vamos dizer, moderados, equilibrados, né? Que se encontram no meio e que seria o ideal, né? A gente tem que ter, a gente vai falar mais, mas é esse equilíbrio, essa sabedoria para poder conduzir esses casos, né? De uma maneira que vai realmente beneficiar, no caso, aconselhando ou o paciente, no caso, dependendo da situação, né, que não deixa de ser aí. E a gente sempre tem que ficar esperto, porque tem uma pressão da indústria farmacêutica em cima, não só
né, das pessoas em geral, mas até dos nós cristãos, né? Então, a gente tem que ficar esperto com isso, né? A própria psiquiatra, né, a própria classe de psiquiatra é muito tendenciosa a prescrever por qualquer sintomatologia, ou associa terapia com drogas, né? Isso é muito usual, né? E também a gente tem que entender o seguinte: a compreensão popular de que uma depressão você tem que tratar com medicamento. Qualquer tipo de transtorno você tem que dar um remédio. Então, hoje isso ficou bem estabelecido, que é o seguinte: transtorno é igual a tratamento medicamentoso, né? Só que tem o seguinte: nós somos cristãos e a gente tem que entender que nem sempre vai haver necessidade de medicamento e que o nosso escopo não é tratar a ponta do iceberg, mas tratar a raiz, é ir no coração, é no âmago da questão. Então a gente não pode se esquecer disso aí. Então, do que nós vamos precisar, né? O que a gente tem que fazer? Então, primeiramente, vamos ter o que é uma definição. O que são as medicações psicotrópicas, né? O termo medicamento psicotrópico, nós vamos ouvir psicotrópico, psicoativo ou psiquiátrico mesmo, né? Se refere a substâncias químicas projetadas para chegar ao tecido cerebral, através da corrente sanguínea. Então, essas substâncias elas são absorvidas como qualquer outro medicamento para qualquer outra finalidade no nosso corpo, mas elas vão atuar no sistema nervoso central, né? Existem outras substâncias que também acabam, como efeito colateral, atuando no sistema nervoso central. Vamos dar exemplo: antialérgico, alguns antihipertensivos, relaxantes musculares, analgésicos, que em dose um pouco mais alta pode também, por exemplo, dar sonolência, uma diminuição da cognição, né, uma velocidade menor para a cognição, que não é o escopo do que a gente vai falar, obviamente. Nós vamos falar das substâncias que são usadas nesses transtornos. E também substâncias entorpecentes, né, que aí atuam diretamente no sistema nervoso central, em outras áreas do corpo, que também não está no escopo da nossa apresentação. Citar aqui maconha, álcool, cocaína, heroína e assim por diante, que não é no escopo do que a gente vai falar, tá? Então, diante dessa definição, a gente entende que, de uma maneira ou outra, essas drogas que são usadas não só com esse escopo, mas que, por efeito colateral, vão causar alterações no quê? No humor da pessoa, nos pensamentos, nas emoções e no comportamento, né? Então, é uma ação, vamos dizer assim, integral no sistema nervoso central, que vai mudar tudo, né? E que a gente tem que estar atento a isso aí, tá? Então, o que nós precisamos saber e entender, né? O que a gente precisa pensar, raciocinar do ponto de vista de que nós somos conselheiros cristãos, né? Antes de tudo, né? Independente de eu ser médico, trabalhar, o que a gente precisa saber, né? Então, a gente precisa de uma filosofia com base bíblica para nos guiar no uso ou no desuso de medicamentos, na indicação, na indicação. Isso realmente a gente para ter esse arcabouço, a gente precisa, obviamente, para ter um arcabouço de sabedoria, de entendimento, a gente tem que estudar, a gente tem que ter o que a igreja está conseguindo, a nossa igreja, no Ministério de Aconselhamento, ter uma equipe com vários conselheiros em várias áreas, especializados, tem que ter. Isso é muito importante, né? A gente está conseguindo ter isso na nossa igreja, no nosso Ministério de Aconselhamento. Então, isso é muito importante, né? Precisamos saber não somente como usar essas substâncias, mas também o porquê sim e o porquê não. Indicações. Então, a gente está tendo nesse curso essa oportunidade. Por que você trata um transtorno bipolar? Por que você tem que usar? E por que se você não tratar, o que vai acontecer com esse paciente? A gente tem que ter essa visão, né? Essa percepção, essa sabedoria, né? E a gente está familiarizado com as medicações psicoativas. Não somos nós que vamos, no caso não é o conselheiro que vai prescrever, mas ele tem que saber um pouquinho de qual que é essa medicação, qual que é a finalidade dessa medicação, né?
E é uma necessidade dentro do corpo, né? Não só para pastores, mas para nós conselheiros. E para pessoas que acabam, não oficialmente, ajudando outras pessoas. Você não necessariamente tem que ser um conselheiro oficialmente, mas você pode estar ajudando, orientando uma outra pessoa, né? E aí, eu vou entrar agora, falar um pouco sobre as classes de substâncias psicoativas, tá? Então eu peço um pouco de paciência, é um pouco enfadonho, eu vou tentar fazer a coisa ter um pouco de graça, né? Mas a gente vai falar das classes de medicamentos nos vários distúrbios, né? Nos vários transtornos, tá? Psiquiátricos, né? Acho que ficou bem, né? Dá para ver bem, né? As drogas aí, né? Então a gente tem a categoria da droga, né? A finalidade da droga, a indicação dela, que é usada para quê, né? E o exemplo de drogas, né? Então eu vou tentar ser bem claro aí, bem sucinto, mas para que vocês possam entender. Então vamos começar com os antidepressivos, e é onde eu, assim, vou falar mais até na discussão clínica, na discussão do uso das medicações, dos efeitos colaterais e até da farmacologia, né, dessas drogas, né? Aí. Os antidepressivos, obviamente, são, o nome já fala, usado para depressão. Então a gente tem aqui algumas drogas aí, o tofranil, que é a imipramina, e eu vou dar uns nomes mais populares, porque aqui tem nome que é usado mais, às vezes, nos Estados Unidos, porque essa é uma tradução de um livro, né, de um americano que escreveu. Então vamos dar o exemplo, a fluoxetina, que é o Prozac, o Pondera, que é a paroxetina, né? A gente tem o Zoloft, que é a sertralina, e citalopram, que é o citalopram. E então são substâncias. Então elas foram aparecendo em várias fases, não? Então os primeiros antidepressivos, que são os tricíclicos, que não são tão seletivos na inibição da captação de serotonina, e tem uma ação mista, ele é anticolinérgico também, então acaba sendo, mas foram muito usados desde a década de 50, né? E são muito eficazes no tratamento da depressão. Os mais recentes são inibidores exclusivos da recaptação da serotonina. Eu vou falar um pouco sobre isso daí, bem en passant, tá? Então tem essas várias substâncias aí, né? Então, e tem várias indicações, por ser muitas. Tem a questão do preço, né? As últimas, de última geração, como a vortioxetina, que tem menos efeito colateral, porém muito cara. Mas, basicamente, as que mais são usadas é a sertralina, citalopram, a paroxetina e a fluoxetina, ok? E são drogas que são usadas, por exemplo, eu uso muito paroxetina, não diretamente para depressão, ou às vezes até prescrevo, mas eu prescrevo paroxetina para pacientes que têm ejaculação precoce, né? E normalmente esses pacientes são ansiosos. E a paroxetina, por atuar no sistema nervoso central, como nós falamos, as drogas psicoativas atuam no sistema nervoso central, a paroxetina ela é usada, eu uso para ejaculação precoce. Esses pacientes, o perfil psicológico desses pacientes ejaculadores precoces é de um perfil de pessoa ansiosa, né? E a paroxetina é um antidepressivo que também, secundariamente, ajuda na ansiedade. Então, é muito comum eu não falar que estou tratando a ansiedade dele, e o paciente relatar que ele está mais tranquilo, que ele está, vamos dizer, menos ansioso e demorando mais para ejacular, que esse seria o objetivo da minha prescrição. Ok? Quero dar um outro exemplo também de cruzado. O anafranil, que é a clomipramina, né? A clomipramina, a imipramina também eu uso para ejaculação, posso usar não para ejaculação precoce, é um antidepressivo tricíclico, mas eu uso, por exemplo, para bexiga neurogênica, para hiperatividade do músculo detrusor, que é uma conexão neuromuscular. Então, você vê como é que é ampla a atuação dessas substâncias, né? Então, por atuar no sistema nervoso central. Então, não existe uma... vocês vão perceber que essas drogas antidepressivas, ela tem várias finalidades. A gente pode usar por vários motivos. Eu, por exemplo, uso
para vários problemas orgânicos das pessoas por atuar nessa zona neuromuscular, né? Ou na zona cerebral mesmo, como por exemplo no caso da ejaculação precoce, tá? Os estabilizadores de humor no transtorno bipolar, o Dr. Paulo falou, eu acho que foi muito boa a aula dele, deu para a gente ter um entendimento. E as drogas usadas de eleição é o lítio, tá? Que é uma droga que não é usada até para manutenção, para que a pessoa se mantenha íntegra, ela não oscile nos polos de depressão e de mania, né? Então é muito importante essa manutenção. E foi descoberta, entre aspas, por acidente, que anticonvulsivantes também servem para que o quê? Para que eles possam controlar esses eventos aí, né? Que são, assim, do ponto de vista de degradação da cognição da pessoa, é muito importante você manter ela firme, ela no meio, ela sem essas oscilações extremas, né? O Tegretol, vocês já devem ter ouvido falar, o Depakote e o Lamictal. O Tegretol é muito conhecido como anticonvulsivante, tá? E então você vê que usa por quê? Porque ele atua no neurônio da mesma maneira, ele é um estabilizador de membrana do neurônio. Então, o que ele faz? Ele pode atuar em mais situações, né? O Tegretol é um ótimo anticonvulsivante na prevenção da convulsão. Antiobsessivos, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Vocês vão ver aí duas drogas que são também usadas para depressão, né? O anafranil, que eu falei, né? Que é a clomipramina, que eu uso para ejaculação precoce também, né? Fora da área da... O Zoloft, né? Que também é usado na depressão, né? Que é a sertralina. E também, às vezes, o efeito colateral desses remédios são vários. É boca seca. E, por exemplo, na minha área, o uso numa dose alta desses antidepressivos, o paciente não consegue ejacular. Vocês percebem que diminuição, vamos falar de efeito colateral, diminuição da libido, problema de disfunção erétil. Então, eles atuam não só, né, da parte, isso é efeito colateral. A gente tem que entender que todos esses medicamentos têm efeitos colaterais. Então, anafranil e Zoloft, usado em dois transtornos, né? Você vê que é uma coisa que ela não é tão específica. Psicoestimulantes, aqui entra o transtorno TDAH, né? E é interessante que são usadas, todo mundo já ouviu falar da Ritalina, né? É uma droga que é usada largamente, hoje qualquer coisinha, o pessoal soca a Ritalina na molecada, né? Eu tenho a minha crítica pessoal, como conselheiro e como médico também, acho que esse rótulo é muito maior do que deveria de ser. Tem muita criança que está rotulada, carimbada como transtorno, com esse transtorno, está usando medicação e na verdade não é bem assim. Hoje a gente vive num mundo que as crianças vivem confinadas, num, né, apartamento, dentro de escola, dentro de carro, é uma prisão aí, né? E nós não fomos criados para viver em prisões, né? Mesmo que a gente não aceite isso, vocês não aceitem o que eu estou falando, mas na verdade, na prática, é isso que está acontecendo com as nossas crianças, né? Sem contar dessa influência perniciosa dessas ideologias que a gente está vivendo, que tudo é problema, né? Só não é problema, por exemplo, a criança que tem 8 anos de idade e que acha que tem que mudar de sexo. Aí pode, isso não é transtorno, isso não é um distúrbio psiquiátrico, isso não é normal, isso é legítimo, porque ela não sabe se ela nasceu homem, se nasceu mulher. Então, a gente tem que ficar atento a essas distorções, a essas inversões de valores de realidade, né? De repente, tem muita criança que não tinha necessidade de estar tomando essas drogas. Até porque a Ritalina, mas o Focalin, a Dexedrina e a Deral, elas são drogas que são derivadas das anfetaminas. Então, na molécula dessas drogas tem o precursor da anfetamina. E essas drogas são extremamente perigosas, porque a anfetamina é droga problemática, usada muito como moderador de apetite, aí vieram as pseudoanfetaminas e essas drogas causam dependência, né? Depois é difícil de você retirar, a pessoa fica dependente, e você vai ter um problema maior às vezes do que você
teoricamente, teria que tratar, né? Então, a gente tem que prestar atenção. Os antipsicóticos, esquizofrenia psicótica, alucinações, delírios, e aí pode ter um pouco de intersecção com transtorno bipolar. São drogas que são usadas, dão muito efeitos colaterais, né? Quem que não conhece o Melaril, o Aldol, que foi muito usado, né? A clorpromazina, nos casos agudos, que clorpromazina é um tranquilizante maior, você chapava o cara um tempo, né? O nego mais dormia do que ficava, para tirar ele desse surto que ele estava, né? Porque por cada surto ele vai deteriorando a parte cognitiva dele, de emoção, de sensibilidade, ele passa a viver num mundo que não existe, que é o mundo dele. Eu, por exemplo, no meu tempo quando eu fiz faculdade, né, que já era o DSM-2 ainda, né, que as descrições de doenças psiquiátricas eram diferentes, existia ainda hospitais psiquiátricos. Então, no 4º ano, a gente tinha um curso teórico sobre psiquiatria, eram 4 meses. E no 5º ano, a gente ficava 3 meses num hospital psiquiátrico, que era o Cândido Ferreira, em Sousas. A Unicamp tinha convênio com o Cândido Ferreira. E a gente convivia com essas pessoas. Então, por exemplo, eu tive oportunidade de ver pacientes já deteriorados do ponto de vista mental, né, e vamos dizer espiritual, e eu me lembro certinho, eu tinha 22 anos, 23 anos nessa fase, de um paciente que estava lá e que ficava, gente boa, gente fina, o cristão. Só que é o seguinte, ele saiu tanto da realidade de que ele era o enviado de Cristo aqui para dar seguimento ao que Deus estava fazendo. Então ele meio que se achava Jesus Cristo e ficava, ele era motivo de chacota até entre os outros por uma questão, mas para ele isso era uma verdade, ele não vivia isso como algo fictício. Esse é o problema da esquizofrenia, né? A pessoa sai absolutamente, se você deixar, totalmente da realidade, né? Então, importante essas drogas, são drogas para ser de uso contínuo, nós não temos que interferir nisso, nós temos o nosso papel e a gente vai falar sobre isso. Os ansiolíticos, né? Tratam ansiedade, os mais conhecidos, os mais antigos são os diazepínicos, né? Vou dar o exemplo, o diazepam, que é o mais antigo e o mais conhecido. Alprazolam, que é o frontal. O clonazepam, que é muito conhecido, né? Que é o Rivotril. Todo mundo conhece as tais gotinhas do Rivotril. Nós temos vários irmãos que usam Rivotril. E eu já fiz muita receita para irmão, não sendo eu que fui primeiro que prescrevi, por conta da dependência que esses irmãos têm dessa droga, dessa substância. Porque ela dá dependência e dá síndrome de abstinência, né? Então, isso é uma coisa importante da gente ver, né? O clonazepam, que é o Rivotril, tem o lorazepam e várias outras drogas, né? E também o que a gente faz? Como eu falei antes, a gente pode usar para ansiedade. A gente hoje estão tentando desenvolver antidepressivos que ajudam na ansiedade. E o antidepressivo praticamente não dá dependência química. Ele não tolera a tolerância. Eu vou falar um pouco, antes de eu falar sobre isso aí, tem 3 coisas aí que os diazepínicos e algumas drogas que a gente usa podem causar, como por exemplo as anfetaminas, né? Que é a tolerância. O que é a tolerância? Nós vamos se acostumando, a gente começa com 5 mg, 5 mg daí a pouco a dose é um subefeito, é uma subdose, eu preciso aumentar para 6, para 7. Né? Então tem drogas que a gente vê isso aí, a gente vê muito entorpecente. O cara começa a tomar 2 taças de vinho, e se o cara tem uma predisposição ao alcoolismo, ele vai, daqui a pouco ele toma uma garrafa e está tudo bem. Né? Ele acha que é normal, porque ele acha que não tem problema cognitivo, e isso funciona com todas as drogas. Mas ele precisa de mais quantidade daquela substância para que ela faça o efeito que fazia. Os diazepínicos, isso é muito forte. Né? Por exemplo, isso é a tolerância, né? A dependência. Então, a pessoa, se ficar sem, ela vai ter problema, porque tem a dependência psicológica e a dependência orgânica. E a dependência orgânica, se você tirar de uma vez e não tratar, a pessoa pode até morrer. Né? A gente vê muito isso nos alcoólatras que param de uma vez, e drogas pesadas, como, por exemplo, a heroína, que o maior índice de morte, por exemplo, é síndrome de abstinência, né? Porque ela atua em tantos receptores no corpo que ela
falta isso daí, então daí o cara tem uma hiperreação pela falta dela, do receptor que fica hipersensível. Tem que ter sempre ela lá. Se não tem, descarrega. Aumenta a pressão, frequência cardíaca, sudorese, é um quadro horrível. Tem o alcoolismo, por exemplo, o cara tem alucinação, ele vê jacaré, ele vê um negócio que vai pegar ele. A gente via muito isso em enfermaria de cirurgia. A Unicamp, como tem muita gente que pega uma população que a gente via isso muito na cara, convivia com isso, né? E você tinha que chumbar o cara, amarrar o cara, era uma coisa impressionante, tá? Então isso daí é a síndrome de abstinência. Então essas drogas podem causar isso, tá? Principalmente esses ansiolíticos. E os hipnóticos é o tal do Dormonide, vocês já ouviram falar do Dormonide, tá? Que dá menos dependência, atua numa área do cérebro, que já formação reticular, ele vai lá e chapa esses neurônios aí e o cara apaga, tá? E hoje é mais usado o Zolpidem, que praticamente não dá efeito no aspecto de tolerância e dependência, ok? Eu quero falar um pouco com vocês aí sobre o que a gente sabe sobre essas drogas, né, na verdade. Isso é importante, eu quero rapidamente falar e que a gente tem que pensar nisso. Então a gente vê os efeitos, vê o que tem, mas do ponto de vista científico, o que corrobora isso, né? Na verdade, tem duas vertentes que eu quero dizer para vocês aí, né? Nós somos incapazes, né, de medir os níveis, por exemplo, vamos falar dos antidepressivos, que, né, foi o que eu mais estudei, né, os 2 livros do Rogers. E os antidepressivos, por exemplo, que vai numa enzima lá, que inibe a recaptação, ele, na verdade não é enzima, ele atua lá na sinapse, eu vou mostrar para vocês, faz com que aumente a quantidade de serotonina na fenda sináptica. Mas, por exemplo, eu posso medir, se você tem um diabetes, está com a glicose alta, eu dou um remédio, ou um hipoglicemiante oral, ou insulina, eu posso medir a tua taxa, o teu nível de glicemia. E eu vou saber a efetividade desse remédio dosando a glicose, né? Só que a gente não tem como medir a concentração do ponto de vista plasmático do que está na sinapse lá. A gente não tem esse parâmetro, que é um parâmetro objetivo do ponto de vista científico. Então são hipóteses, né? A gente sabe o mecanismo de ação, mas a gente não mede, né? E isso pode ser relativo, até porque o cérebro é muito pouco compreendido, né? Então não tem aquela, vamos dizer, eu não cravo cientificamente e atesto cientificamente, né, a efetividade e o sucesso que essa droga pode trazer, porque tem todos esses componentes. Não só de que você não mede, que você não mensura, mas que você também lida com algo que é muito subjetivo, né? Óbvio que são estudos estatísticos, essas drogas não estão no mercado por acaso, tá? E a gente também, os estudos com essas drogas, normalmente eles são feitos com animais, né? Então você pega um cérebro de algum animal e você dosa lá, que tem efeito, que não tem, que você vê a diferença. Eles não pegam o cérebro humano e vão fazer isso. Quer dizer, eles veem que tem um efeito, né? E extrapolam, né, esse efeito para o cérebro humano, né? Então não é uma coisa cravada. Esses trabalhos eles são mais estatísticos, né, e não tanto no aspecto da confirmação da microbiologia, da farmacologia verdadeira, de medir, de se mensurar isso, tá? Então, o conhecimento sobre isso é incompleto, né? É ilimitado. A gente está vendo isso, eu estou mostrando isso para vocês, mostrando como médico. Os psiquiatras falam isso, os psiquiatras sabem disso, né? Os pesquisadores sabem disso, né? Só que tem o seguinte, isso não significa que a gente deva evitar esses medicamentos, que eles não têm efeito nenhum, que eles não servem para nada, porque não tem essa comprovação de ciência da maneira que eu falei, tá? Então, a gente tem que estar alerta para o que a gente sabe, né? Tem que saber o que a gente está fazendo, né? Eu quero mostrar para vocês agora um pouco do neurônio. Então, aqui é um neurônio, aqui tem outro neurônio. Então, eu quero primeiramente falar daqui, basicamente. Hoje, acredita-se, lá, muitos anos atrás, falavam que eram 200 bilhões de neurônios, né? Aí passou para 100,
E agora, nos últimos estudos, é em torno, em média, de 86 bilhões de neurônios no nosso cérebro. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Tá? Obviamente vai depender de cada indivíduo, como tudo com a gente. Nós não somos iguais em nada, nunca teve uma pessoa igual a outra, desde que Deus criou o universo, vamos dizer assim. Então, ó, a gente está vendo aí o neurônio, eu vou mais ou menos mostrar aqui, se vocês puderem. Aqui é o corpo do neurônio, o soma, né? O estímulo elétrico, ele sai, aqui é o axônio, ele vem, aqui um outro neurônio, e esse axônio, ele solta essas ramificações que se conectam diretamente com o soma do outro neurônio, com o axônio ou com os próprios dendritos dos outros axônios. Essas conexões são importantes porque ela vai passar o estímulo, né, assim, em milionésimos de segundo, para que a gente formule pensamento, para que tenha uma resposta motora, para que a gente faça as coisas. Então, é algo realmente, é como se fosse um arcabouço de algo que funciona para colocar em prática, para levar para o corpo o que vem lá de fora, que é o quê? A alma e espírito. E por isso a gente compreende tão pouco. E Deus não sei quando Ele vai capacitar para a gente ter essa compreensão, né? Então, mas as coisas acontecem, isso é comprovado, isso é neurofisiologia, é neuroanatomia, né? Então são estímulos elétricos que vão passar por aí. Esses estímulos elétricos vão estimular esse outro neurônio. Então, ele vem um estímulo elétrico que é conduzido, isso é um cabo mesmo elétrico, né? Existe um mecanismo físico-químico para que essa eletricidade seja... Ele vai chegar aqui, só que é o seguinte, a transmissão desse impulso elétrico, ela não é por ele, pode até ser, mas a maior parte das vezes, essa transmissão do impulso elétrico se faz por quê? Por um componente químico. E aí nós vamos ver a sinapse lá, né? Então vocês estão vendo lá, as mitocôndrias que dão energia, as vesículas. Essas vesículas, esse roxinho, são moléculas de neurotransmissores, né? Acredita-se que o cérebro tem mais de 100 neurotransmissores. Os mais conhecidos é a dopamina, a norepinefrina, a serotonina, a acetilcolina, que são os mais conhecidos aí que a gente vai ficar por aqui, né? Eu acho que não vou falar tem vários aminoácidos que todos, às vezes um neurônio ele interage com vários neurotransmissores. O mesmo neurônio pode emitir o mesmo estímulo para vários neurônios. É uma coisa completamente louca. A gente não consegue pegar de tão... E a ciência reconhece essa limitação de entender o cérebro por conta disso, tá? É extremamente complexo. É só a mente de Deus para entender tudo isso. Mas o que acontece? Foi feito da seguinte maneira. Aqui está vendo o amarelo, que vai estar mostrando isso aqui, tá? Que é a fenda sináptica, é onde acontece. Então, o estímulo elétrico chega aqui, ele vai estimular essas vesículas, e na membrana ele vai dar um potencial de ação, ele vai fazer com que por uma bomba, de um processo de bomba, que a gente chama na química, bomba de cálcio, essa vesícula vai liberar os neurotransmissores na fenda. Esses neurotransmissores, eles vão se ligar ao quê? Aos receptores do outro neurônio. É uma ligação química, isso aqui vai fazer que tenha um potencial de ação nesse outro neurônio, e esse neurônio vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer o quê? Vai emitir um potencial elétrico por meio do axônio e fazer a retransmissão de neurônio a neurônio, só que isso é o seguinte, isso é milissegundo, né? Então, para eu fazer isso aqui, eu tive que processar isso aqui na minha cabeça, numa área do cérebro específica que mandou na medula para um outro neurônio que mandou, percebeu? Para um terminal neuromuscular que tem um axônio chegando e estimulando o músculo. Então é uma coisa extremamente maravilhosa, rápida, e é isso daí. Então vamos pegar aí o uso de antidepressivo. Ele inibe a recaptação justamente desses tipos de neurotransmissores. Então, o que acontece com o neurotransmissor depois que ele é liberado? Ele vai ser recaptado, ele vai ser metabolizado na própria fenda, ou ele vai se perder aqui e vai perder toda a função em relação como neurotransmissor. Essas drogas inibem o quê? A recaptação, ele não vai voltar para dentro. Então, o que normalmente acontece? Neurotransmissores vão para a fenda, eles são recaptados, eles são, vamos dizer assim, refeitos, e eles vão
voltar para as vesículas quimicamente ativo de novo para poder fazer esse processo de novo acontecer. Então você reaproveita o neurotransmissor. Esse processo de recaptação é inibido, por exemplo, por essas drogas antidepressivas que eu passei para vocês. Outras drogas, por exemplo, vou dar um exemplo, estabilização de membrana. A estabilização de membrana você faz aqui, faz no axônio. Algumas doenças, vamos dar o exemplo da esclerose múltipla. A esclerose múltipla é um problema aqui, no axônio, na mielina, o que reveste o axônio. Estou dando um exemplo de o Alzheimer. O Alzheimer é um problema de neurotransmissor. Uma baixa concentração de acetilcolina dentro do quê? Da fenda sináptica. Então, o que você tem? Você tem uma baixa que vai provocar processos degenerativos no cérebro da pessoa. O que você faz? Você dá as drogas que inibem a recaptação para prevenir ou mesmo para tratar o Alzheimer, tentar tratar, que ainda é muito precário hoje o tratamento, que inibem a recaptação da acetilcolina. Então, esse é o mecanismo aí. Tá? Então, vamos andar. Os medicamentos psicoativos são eficazes? Né? Então, tendo essa base de entendimento, você viu a fenda sináptica lá, aumenta a quantidade por exemplo, do neurotransmissor lá, aumenta, mas ninguém consegue medir o quanto. Então, fica alguma coisa subjetiva. Tá? Até que ponto eles são eficazes? Né? A gente está falando aqui, é um estudo, eu compilei estudos porque é mais fácil, e é mais usado, não só na medicina, mas a gente também ouve falar mais sobre antidepressivos. Existem as outras drogas, que eu acho que a farmacologia é mais difícil, no aspecto de que se sabe menos. Essa é bem estudada e a gente sabe bastante coisa sobre ela. Então, vamos falar aí, até que ponto os medicamentos psicoativos são eficazes. Né? A gente vai ter que ter em mente uma coisa, que uma droga, para chegar ao mercado, ela passa por testes clínicos. Então, eu não vou me estender aqui, o pastor Oswaldo falou um pouco sobre isso, o Shone também falou. Tem que passar pelo FDA, primeiramente nos Estados Unidos, que normalmente é um órgão nos Estados Unidos forte, poderoso, e que, na minha opinião, desculpe a minha opinião formal, tem conexões assim promíscuas com a indústria farmacêutica. Né? A gente vê hoje na minha área, eu vejo a forçação de barra para se prescrever certos medicamentos, né? Vamos dizer, a indicação está aqui, você vai quebrando as indicações para poder maximizar e disseminar o uso das substâncias. Tá? Então, mas eu não estou aqui para julgar isso. Mas tem. Né? Tem o FDA, é um órgão que também avalia seriamente. E aqui no Brasil a Anvisa, que normalmente pega o que já foi, vamos dizer, a Anvisa só carimba e assina, estamos de acordo com o que o FDA fez, tá? No ponto de vista de indicação. A gente segue muito, por exemplo, na minha área, a gente segue muito a Associação Americana de Urologia e a Associação Europeia. Então, as coisas vêm meio com o prato pronto e a gente tem que comer o prato que está chegando aí. Tá? E a Anvisa não tem, eu acho que, estrutura para poder fazer, e nem vai querer gastar com isso. Já pega o prato pronto e manda, passa para frente. Tá? Uma medicação estudada, ela deve suplantar deve suplantar um placebo numa margem estatisticamente significativa para ser considerada eficaz. Em casos estamos falando de depressão, como eu falei, nas três, na leve, na moderada e na grave. Né? Eu não vou falar aqui, o placebo é uma droga quimicamente inativa que é dada junto com você faz um estudo, randomiza o estudo, você faz com um grupo que toma uma droga, que é a droga que você está testando, e um grupo que você dá uma substância que é quimicamente inativa. Pode ser cápsula de farinha. Se você preferir cápsula de açúcar também, tudo bem. Aí você escolhe. Mas é uma cápsula de um medicamento que não serve para nada. E essas pessoas que vão, esses grupos que a gente seleciona, que os trabalhos selecionam, eles são grupos independentes. E as pessoas que estão fazendo uso dessas medicações, elas não sabem o que estão tomando, se é placebo ou se não é placebo. E aí você compila resultados desses dois grupos. E você compara esses dois grupos. Então, normalmente, o efeito da droga que está sendo analisada, o efeito terapêutico que nós estamos falando aí, tem que ser muito maior do que o placebo. Porque o placebo tem aquela coisa, olha, eu estou tomando, agora eu vou ficar bom. Entendeu? Só terminando aqui. Então, isso é uma coisa importante. Né? Então, para
para essas... Eu termino isso depois. Vamos no intervalo. Então, a gente está falando da eficácia, né, desses medicamentos na prática clínica, né? Então, a gente vai continuar traçando essa linha de raciocínio. Falamos que são liberados por órgãos FDA, Anvisa, né? O estudo com o placebo, né? Essa explicação. E vamos continuar então. Não precisa, não. Então, a magnitude de benefícios da medicação antidepressiva comparada ao placebo aumenta com a severidade dos sintomas e pode ser mínima ou inexistente em uma média de pacientes com depressão apresentando sintomas leves ou moderados. Isso é importante. Então, isso é um estudo que não é um estudo, é um estudo feito por entidades psiquiátricas, né? Então, ele é bem indicado para depressão grave. Moderada pode ser, leve, não tem porquê, né? Para pacientes com depressão grave, o benefício da medicação sobre o placebo é substancial. Então, pegando os placebos, você vai ter isso vamos dizer, comprovado do ponto de vista com trabalhos de que a medicação é muito benéfica para casos mais graves. E aquela coisa do que é, do que não é. E eles seguiram uma linha, e aí é interessante também que tem a terapia comportamental, cognitiva comportamental, que é um tipo de... São estudos que foram feitos em relação a isso, mas que são estudos seculares, né? Eles não estão pegando o aconselhamento bíblico e fazendo esses estudos. Mas a gente, de certa forma, pode extrapolar um pouco para o nosso aconselhamento, né? Então, em suma, essas comparações dizem algumas coisas que são importantes, que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Em depressão leve, a psicoterapia é a primeira escolha. Então, nós aqui dentro da igreja, somos conselheiros, chegou alguém, está com depressão leve, ou alguma... Gente, caiu na nosso colo, a batata é nossa, nós não temos que passar batata quente para ninguém, e nem pedir opinião para ninguém. A gente tem que estar pronto, apto a poder aconselhar essa pessoa, né? E olha que interessante, são estudos que foram feitos comparativamente, ou juntos, né, com o uso de medicamento e a terapia, né? Mesmo em depressão moderada ou grave, a terapia cognitiva foi tão eficaz quanto a medicação, né? Então, isso é importante. A gente pode, na moderada, usar o aconselhamento, começar com aconselhamento? Sim. Nós temos que ter parâmetros, né, para ver até onde a gente vai, até onde vai precisar de uma ajuda profissional, no caso, né? E tem uma outra coisa, muitas vezes o tempo que uma terapia, que um aconselhamento pode demorar, vai um pouco contrário às pessoas que querem alívio mais rápido. A gente vai falar sobre isso, tá? Existem evidências que a terapia cognitiva é superior à medicação na prevenção da reincidência. Isso é importante. Nós estamos aconselhando alguém. A chance dessa pessoa voltar a ter a depressão é menor. Por quê? Porque, na verdade, nós não estamos tratando o sintoma, o comportamento. Você está tratando o quê? A causa. Que é o quê? Que é o coração. É da onde faz com que a pessoa tenha depressão. Então, a probabilidade de se ter uma reincidência, uma recidiva, é muito menor, porque você está tratando a causa. Você não está dando só um sintomático. Você vai tratar uma cefaleia, uma dor de cabeça, fica tratando com analgésico e pode ser uma enxaqueca, mas pode ser um tumor cerebral. Então, você tem que saber a causa. E o aconselhamento bíblico faz isso. Então, a efetividade no futuro é muito maior do que o medicamento, que você não tratou a causa. Não foi na base. E outros estudos, obviamente, são estudos seculares, né, da psiquiatria, da psicologia, e fazendo essa miscelânea das duas vertentes, medicamentosa e terapia.
Outros estudos parecem demonstrar que a combinação das formas de tratamento pode ser superior à terapia cognitiva ou medicação isoladas. Eu acho que isso tem que ser bem departamentalizado para situações de depressões, estamos falando de depressão graves ou moderadas, né? A depressão leve não tem o que discutir. E depressão moderada sempre começar com aconselhamento, né? Fernando. O último item que você falou. Pode-se iniciar o tratamento medicamentoso para depois tentar fazer a terapia? Eu vou falar sobre isso. Deixa isso, senão não vai dar tempo. Mas eu vou falar. Então, é lógico que em relação a medicamento, tem situação que você tem que usar medicamento e ponto. Nós não temos que questionar. Tem coisa que é indicação médica. Transtorno bipolar, como o Dr. Paulo falou. Nós não temos que questionar, nós vamos trabalhar no que vai ficar para a gente. Essa pessoa, obrigatoriamente, necessariamente, tem que tomar medicamento. As esquizofrenias, a mesma coisa, pelo motivo que eu já falei para vocês. Senão a gente perde a oportunidade, nós vamos perder uma pessoa, essa pessoa vai viver num mundo completamente isolado, inclusive do ponto de vista cognitivo, que vai atrapalhar até para ela poder, você pregar o evangelho, pregar a palavra para ela, porque ela, cognitivamente ela vai estar totalmente, né, apartada do que tem que ser. Né? A gente não consegue aconselhar alguém que está completamente fora da realidade. Né? Agora, o que a gente tem que entender? Mesmo com o uso dessas drogas, o que é mais importante, que eu acho que tem que ficar para a gente, que é uma conduta que tem que ser multifacetada. Né? Quer dizer, então, é multifacetado o aconselhamento, mesmo que tem que usar medicamento, o aconselhamento está aí dentro. E é muito importante, porque o aconselhamento é o que vai dar sustentação futura para essa pessoa poder não só tratar dessa, vamos dizer, sintoma, dessa ponta do iceberg, né, que você está vendo, mas tratar a raiz. E que essa pessoa tenha realmente, vamos dizer, um benefício espiritual. Né? Esse é o nosso escopo, a gente vai falar bastante sobre isso, eu vou bater bastante nessa tecla. Né? Não só aconselhamento, mas intervenções sociais. Né? Vamos pegar uma pessoa que tem transtorno bipolar, esquizofrenia. A família é muito importante. Né? A igreja é importante para esses irmãos que estão. Nós temos que entender, ele pode ter limitações cognitivas, está mais devagar, porque tem que tomar remédio. Então o cara é mais devagar, mas nós temos que o quê? Amar esse irmão, trazer para dentro do corpo, nós temos que amar ele como conselheiro. Né? Não é porque ele tem que tomar remédio. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Né? E procurar levar ele para o caminho que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Né? Sempre ali, batendo ali. Né? E isso é importante porque Deus nos projetou para isso. Né? Para quê? Para uma vida de comunhão e de relacionamentos o quê? Consistentes, intencionais, significativos. Né? Então, você vê que mesmo nesses casos de gravidade, o nosso papel é muito importante. Tá? Então, uma coisa que eu acho que é importante, como as situações, quando se tem essas situações psiquiátricas, né, importantes, severas, vamos dar o exemplo de aqueles drogaditos que estão afundados e que levam a família junto, né? Os que a gente fala que são os codependentes, esses familiares que convivem com essas pessoas, que têm essas patologias, são codependentes também, de certa forma. Né? E eles também precisam de aconselhamento. Nós precisamos estar com eles, andar com eles, mostrar, até para que eles não se percam, porque isso pode se tornar uma idolatria em relação a esse familiar, esse ente querido. Então a gente tem que andar junto com eles também. Né? Então é um trabalho que é nosso, né? Um trabalho espiritual, um trabalho que Deus quer que a gente faça. Tá? Como podemos acessar o uso de medicamentos a partir de uma perspectiva bíblica? Tá? Então, o que a gente vamos agora trazer o que Deus fala sobre isso, o que a palavra fala sobre isso, junto com o que a gente falou do ponto de vista médico, de estudo. Né? Nós somos seres que temos corpo, espírito, alma, e não há um só momento sem que estejamos engajados espiritualmente com tudo que acontece na nossa vida. Porém, não
há um só momento que nós não estejamos engajados corporalmente com a nossa vida. Até porque o nosso corpo é um instrumento para que a nossa alma, o nosso espírito possa se manifestar dentro do que Deus fez para a gente, dentro desse, vamos dizer, desse enclave, desse jardim que a gente está vivendo. Né? Isso é claro. Né? Eu vou trazer isso daí para vocês, né? Biblicamente. Então, como a gente pode acessar, vamos primeiro tendo isso em mente, né? Como é que a gente pode? Então, tem esse benefício da medicação? Tem, né? E como é que a gente pode ter uma perspectiva bíblica em relação a isso? Gente, não vai ter outro jeito, né? A vida do cristão, ela tem que ser permeada, preenchida, e a gente tem que buscar o tempo todo sabedoria, né? Então a gente vai ter que ter sabedoria nessas situações. E a sabedoria vem pelo quê? Pelo conhecimento, pelo entendimento, pela compreensão, e vem do estudo do nosso afinco, da nossa determinação em fazer o que é certo, o que é correto, o que agrada a Deus, fazer para a glória de Deus. Né? O temor do Senhor, o princípio é a sabedoria, e a gente tem que buscar isso nessa área, que é uma área que vocês veem que tem muitas nuances. Né? E por isso é que a gente tem que ser uma equipe, né? A gente tem que andar junto, sob vários aspectos. A sabedoria é uma característica da nossa fé. Isso faz parte. Então, nessa situação, em específico, mais ainda. Né? Então, a gente vai ter que ter um pouco da sabedoria do mundo, da ciência, mas que, na verdade, quando a gente usa a ciência é o quê? É a descoberta do que Deus fez. Né? E a gente vai usar isso como graça comum, né? Por exemplo. E usar a nossa sabedoria bíblica, que vem do alto, que é a sabedoria de Deus. Né? Então é uma situação delicada, mas possível de se lidar. E a gente pode ser capacitado e deve ser capacitado para isso. Nós estamos tendo uma janela, uma porta que a gente tem que entrar. Vamos embora. Né? Então, deve-se medicar, aconselhando? Vai depender da situação. A gente vai ter que analisar. Tá? Então, eu quero colocar algumas coisas que são importantes para a gente entender sobre o uso da medicação. É isso que a gente está falando, né? Que vai entrar um pouco sobre o sofrimento, né? Então, eu quero falar alguns versículos para vocês. Por exemplo, na primeira aula, o Oswaldo falou sobre 1 Timóteo 5:23. Não sei se vocês se lembram, né? Ele está recomendando a Timóteo que é bom que ele não tome só água, né? Que ele tome um pouco, fique bem claro, pouco de vinho, não é uma garrafa de vinho, para que ele alivie as dores estomacais e os outros sofrimentos. Né? Então, a recomendação de que Paulo dando para Timóteo, para que ele cuide do corpo. Né? Uma passagem que eu acho que é bem bacana, né, e que Deus age diretamente, que é a passagem no livro de Reis, em que Elias está fugindo de Jezabel. Né? Eu acho que poderia alguém ler esse pedacinho aí, para ficar bem... Que é um pedaço... 1 Reis 19, dos versículos 5 a 8. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e come, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Deus, soberano, sabia do que ele ia passar e que ele precisava ter energia para passar esses dias todos no deserto, e insistentemente, com a ação direta dele, por meio do seu anjo, fez com que o quê? Ele ia dormir, mas que ele comesse reiteradamente, insistentemente, para ele poder aguentar o que ele ia ter que passar. Porque Deus estava com ele.
Deus estava cuidando o quê? Do corpo dele, para que ele pudesse o quê? Passar pelo que ele tem que passar e, quer dizer, seguir os propósitos de Deus, né? Então, esse é bem interessante, que a Bíblia está falando do corpo aí, né? Dormir, comer e beber, né? Que são necessidades básicas, né? Então, dá aspectos, atenção a esses dois aspectos, físicos e espirituais, é obrigatório no ministério. Nós não podemos separar isso, né? E vou dar um exemplo aí. Vamos de novo, Bíblia. Bibliquez é a melhor coisa. Foi falado sobre isso. Mas o que mais testifica, que eu acho que é interessante para a gente, a importância do corpo, são 3 doutrinas. A doutrina da criação, a doutrina da encarnação e a doutrina da ressurreição. A doutrina da criação, em Gênesis 2:7, o que Deus fala? Né? Que vai criar um homem do pó da terra. Vai soprar na narina dele, né? E ele vai se tornar um ser vivente. Então, ele cria um corpo a partir do pó da terra e o sopro, pelo Espírito, ele vai criar o quê? Um espírito, uma alma, para que habite nesse corpo e seja um ser vivente. Então, ser vivente, corpo, alma e espírito. Então, é claro, a criação de Deus foi clara em relação a isso, né? Nós não somos espírito, nós somos corpo, alma e espírito. Isso é claro. E Deus dá muito valor sobre isso, que é mais do que encarnação, né? Ele pega Jesus, Deus encarnado, Filho do Altíssimo, Filho do Deus Todo-Poderoso, vem em forma de homem, recebe um corpo, e por meio desse corpo foi que nós fomos justificados. Nós não fomos justificados por meio de alguma oração, de alguma coisa espiritual. Deus fez questão, como nós somos corpo, alma e espírito, de que a gente fosse justificado de uma maneira integral, por meio de algo perfeito, por meio de um sacrifício que seria perfeito. Olha a importância do corpo, né? Que é mais importância do corpo do que a própria cruz, do que o próprio sofrimento de Jesus, do que o sangue derramado naquela cruz. Isso é corpo, isso é carne. E Deus dá importância, nós não podemos viver separado disso, ok? E a última, a doutrina da ressurreição, né? O que aconteceu com Jesus? O corpo dele foi vivificado. De uma outra maneira, com talvez uma outra essência, eu não sei dizer isso, não está escrito na Bíblia, mas ele tem uma outra essência, ele vai ser diferente. Paulo fala sobre isso, né? Nós temos a promessa de que vamos ser vivificados lá para a eternidade futuramente. Vamos ter um outro corpo. Não vai ser esse corpo, mas nós vamos ter corpo. Nós não vamos ser só espírito, né? Então, isso é algo bíblico, não tem como separar isso, né? E quando a gente trata esses problemas, vamos dizer, esses transtornos que são manifestações psiquiátricas do pensamento, do humor, do coração, vamos dizer como um todo, Deus é claro, eu tenho que encarar o todo, né? E agir diante do todo, né? Então é profundamente desumanizador ignorar o coração, nossa disposição moral e espiritual e as responsabilidades dela decorrente. O coração como o centro da nossa alma, do nosso espírito. E também nós não podemos menosprezar o coração que bate aqui, que nos dá vida, que faz com que a gente possa ter energia, que chegue sangue em todas as áreas do corpo. Nós somos uma coisa só. São inseparáveis, indissolúveis. E é profundamente desumanizador de separar o corpo, né? Quero falar aqui sobre aliviar e redimir o sofrimento, né? Eu acho que é importante, a gente está falando sobre sofrimento, esses irmãos sofrem, né? Nós somos, vamos dizer, instrumentos de Deus nesse sofrimento. Precisamos ter essa compreensão integral do todo, né? Esses irmãos estão passando por processos que são importantes e que a gente pode fazer parte deles, né? Como instrumentos de Deus, humildemente. Então é importante ter essa coisa, porque aliviando e redimindo o sofrimento, né? Então, o sofrimento, ele tem
essa vertente, depois da queda, o sofrimento é algo que é inerente à nossa condição de homem, de ser humano, né? Isso foi uma sentença, foi Deus que determinou isso. E a gente não escapa disso. Então, a agenda do reino é aliviar o nosso sofrimento. Aliviar o sofrimento e nos redimir. Então, a transformação, a santificação, quer dizer, o crescimento espiritual. Isso faz parte do quê? Desde que o reino foi instaurado. Então, o sofrimento existe. Deus instituiu o sofrimento, né? Que decorrem da queda, né? Claramente, uma marca da inauguração do reino é o alívio do sofrimento como algo bom e necessário. Então, o que isso é importante, né? As medicações, elas podem funcionar. Alguém veio me perguntar sobre da medicação, ela pode ser um alívio, né? Você perguntou, eu vou te responder a pergunta agora. Ela pode ser um alívio, só que você alivia o sintoma, que tem a ver até com o corpo, com a sua predisposição de humor, mas você é muito mais do que isso. Você é alma e espírito. Por detrás disso tem alguma coisa que precisa ser escarafunchada, não vou dizer tratar, que você precisa ter para que você tenha um up na tua vida espiritual. A gente tem que encarar dessa forma, nós não podemos separar. A palavra é clara sobre isso. É uma coisa só, né? Então, oi? Não, rapidinho. Que os médicos chamam de doenças psicossomáticas, né? Então eu penso assim, do que o nosso coração está cheio, muitas vezes influencia no nosso físico, causando depressão, causando ansiedade. Por quê? Porque a gente está com problemas ali no seu coração, né? Então a Bíblia fala para a gente ter o nosso coração cheio da palavra de Deus. Porque quanto mais cheio da palavra de Deus, menos ansiedade, menos afetando a nossa parte da psique, né? Vamos dizer. Eu creio nisso. Não, sim, a gente vai chegar lá, tá? Então é importante a gente ter essa. Então, o medicamento pode ser como alívio? Pode, mas o medicamento também ele pode ser usado, como eu dei os exemplos. Por exemplo, em casos graves, porque senão a pessoa pode ter problema. Ele também é usado até para que você possa trazer esse paciente para poder aconselhar o paciente. Né? Uma depressão grave, como é que o cara vai ouvir? Ele não vai te ouvir. Ele não vai ter condição de te ouvir. Então, esse tratamento é importante. Ele não só alivia, como ele possibilita que a gente possa trabalhar do ponto de vista espiritual. Uma pessoa em extrema depressão, ela não vai te ouvir. Ela pode até ouvir, mas não vai, né? A pessoa é extremamente ansiosa também, e assim por diante. Esses distúrbios psiquiátricos, essas patologias psiquiátricas graves, como o transtorno bipolar, a esquizofrenia, não tem jeito, você tem que ter isso daí. Então, a medicação é importante, né? Questão do, né? E aqui eu quero falar para vocês, o que Atos fala sobre isso, né? Aliviando e redimindo o sofrimento. Aliviar o sofrimento, né? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele, né? Então, Jesus no ministério dele fez isso. Muitas vezes ele não tratou o coração da pessoa, mas ele aliviou muita gente, né? Isso que a gente sabe, nos evangelhos, nos 4 evangelhos, fala sobre isso. Mas nós não... O evangelho de João fala que teve muito mais coisa que ele fez que a gente não sabe. Quanta gente que ele não deve ter beneficiado, né, com alívio de sintoma, né, sem que a pessoa talvez tivesse se convertido, né? Mas fazia parte do ministério dele, né? Essa compaixão, esse amor, né? E isso faz parte a medicação pode entrar como alguma coisa que alivie, né? E tem essa é a vertente do alívio. Então, a medicação pode ser usada como alívio de uma maneira legítima. Não tem problema. Mas não é para qualquer tipo de coisa. Você tem que saber para quem que você indica. Então, você não vai dar para uma depressão leve. Obviamente que não. A moderada pode ser. A grave, às vezes, é necessário sim usar, porque vai precisar de tempo, a pessoa vai ser uma coisa muito mais difícil e trabalhosa no decorrer do tempo, né? Então vamos à segunda vertente, que é o quê?
que é a santificação, que é a transformação que o sofrimento provoca, né? O plano de Deus contempla a redenção da experiência de sofrimento pelos crentes por causa de sua união com Jesus, o servo sofredor, né? Essa é interessante. Paulo traça isso aqui muito bem em Filipenses. Eu vou ler esse versículo para vocês. Pedro fala alguma coisa, tem vários versículos que falam sobre isso, que nós somos unidos a Cristo não só na justificação, mas enquanto nós estamos aqui no sofrimento, né? E o sofrimento, como em Cristo ele foi usado por uma, vamos dizer, um motivo nobilíssimo, né? Que foi a justificação de todo mundo, para a gente ele também pode ser usado por um motivo nobre, no caso, né? A gente vê isso, por exemplo, Paulo falando em Romanos 5, que para a gente se gloriar nas tribulações, né? É difícil a gente se gloriar em tribulação. Você está passando por problema. Mas por que Paulo fala isso? Porque a tribulação ela vai produzir perseverança. E a perseverança vai produzir o quê? Caráter aprovado. Quer dizer, a gente vai crescer, a gente vai ter um up no nosso entendimento bíblico, espiritual. Nós vamos poder ser um pouquinho mais semelhante a Jesus, né? E o caráter aprovado produz a esperança, quer dizer, nós vamos ficar mais... Tiago fala sobre isso também, né? Quando ele fala para a gente que é motivo de grande alegria passarmos por provações, porque as provações vão fazer o quê? Vão provar a nossa fé. E a prova da nossa fé vai produzir perseverança, né? E a perseverança não vai voltar vazia, ela vai o quê? Ela vai desenvolver o quê? O quê? Maturidade, né? Integridade, maturidade, né? Tá? Ser semelhante a Jesus. Então é importante. Deus usa o sofrimento nas nossas vidas para isso. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Aliviar imediatamente o sofrimento de alguém, não é por aí, tá? Então eu vou falar rapidamente sobre isso aí depois. Pelo fato de estarmos em Cristo, Deus está operando em nós, enquanto sofremos, conformando-nos à imagem de Cristo. Quer dizer, Deus, o propósito de Deus com o sofrimento, um deles é isso aí. Não é punição, não é muitas vezes a gente encara, não. Deus usa isso na nossa vida, né? O sol, que é o sofrimento, é o mesmo sol, tanto para ímpios como para não ímpios. Mas o sol, para a gente, o que ele pode ser? O que o sol faz? Ele pode tanto amolecer a cera, como ele pode endurecer o barro. Vai depender de como a gente encara isso, até para que a gente possa caminhar na santificação. Então, alguns versículos aí, eu vou ler para a gente poder... O que eu falei de Filipenses, né? Que Paulo escreve: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, que é o poder de Deus na nossa vida, o poder divino que ressuscitou Cristo, né? Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, né? É aquela coisa, Cristo sofreu por nós. Pedro falando, pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando, né? Então, são vários versículos que, de certa forma, enaltecem o sofrimento como algo muito positivo, muito benéfico para a vida do cristão, né? E a gente tem que estar de olho nisso. Então, a gente tem que levar em consideração não só o alívio dos sintomas. Então, o medicamento é legítimo para o alívio? Sim. Ele é legítimo para evitar alguns problemas sérios? Sim, né? Mas a gente tem que estar de olho o quê? Na transformação que o sofrimento pode trazer dentro dos propósitos de Deus, dentro da vontade de Deus. Então a gente tem que estar atento a isso. E isso, aí é que nós entramos, é a nossa, vamos dizer, é o nosso grande métier, né? Aí entra uma questão de aconselhamento, né? De trazer o irmão, né? Para uma outra vertente, para uma outra, tá? Então a gente deve se alegrar com os sintomas de alívio? Deve. Só que é o seguinte, a gente tem que procurar os frutos do Espírito, que a gente falou lá nos versículos de Paulo e de Tiago, né?
Agora, olha que interessante em relação ao sofrimento, né? A gente tem que ter isso até para ter sabedoria em relação ao uso de medicamentos, né? Tanto o sofrimento excessivo ou pouco sofrimento pode ser danoso para o crescimento espiritual, né? Então, nem muito nem pouco, quer dizer, a gente tem que também entender isso. Se o cara está sofrendo muito, por que não dar um alívio para esse sofrimento? Mesmo que ele continue sofrendo, para que a gente traga ele numa... Isso faz parte, Jesus fazia isso. Somos propensos a nos afastar de Deus quando a vida é dura ou quando a vida é fácil, né? Então, muito sofrimento ou pouco sofrimento não pode ser bom em nenhum aspecto, né? Não que a gente vá controlar o sofrimento das pessoas. Quem controla é o Senhor. Então, o sofrimento, o resultado, pode resultar em medo, ira, amargura. Vamos pegar a mulher de Jó, né? O que ela fala para Jó, né? Em Jó 2:9, né? Amaldiçoa e morra. Amarga, com raiva de Deus. Quer dizer, não... né? O povo que saiu do Êxodo, que foi liberto da escravidão, que tinha, né, comida, bebida, tudo por conta de Deus, óbvio que sofreram bastante. E Deus fez isso com propósito, que eles queriam forjar o coração desses indivíduos. Eles não conheciam Deus direito. Deus estava fazendo isso com o propósito certo. Eles se iraram, eles ficaram revoltados e pecavam contra o Senhor reiteradamente, né? Então, o excesso de sofrimento às vezes não é bom, mesmo com propósito. Às vezes é propósito de Deus o sofrimento. E a falta de sofrimento pode nos fazer esquecer de que nele vivemos, nos movemos e existimos. O próprio povo de Israel, isso é em Atos, nele vivemos, nos movemos e existimos. O próprio povo de Israel, quando entrou na Terra Prometida, simplesmente estava tudo legal, tudo fácil, dane-se Deus, né? Vamos montar ídolo, vamos não sei o quê, a vida... E óbvio que isso trouxe problema, né? Exemplo de personagens bíblicos individuais, por exemplo, Davi. Davi, numa fase da vida dele, quando conquista tudo que Deus deu para ele, não só a parte espiritual, de ser homem de Deus, mas ele relaxou, ele acomodou. Ele não levou, passou a não levar, e nós podemos passar por isso, por estar tudo bem, estamos vivendo numa boa, e passar por isso, né? E Salomão é um exemplo, né? E Deus prometeu para ele que ia dar sabedoria, que ele ia ter tudo, e ele foi de cabeça, né? Se esqueceu de Deus, né? Quando ele estava fazendo tudo o que ele fez. A única coisa que foi boa é que deixou 2 obras aí maravilhosas para que a gente reflita nisso, né? Então, vamos começar a concluir, né? Então, a gente não pode ser rápido em medicar, né? E também a gente tem que usar quando necessário, né? Não tem que ter prurido, né? Então a gente não tem que considerar ser mais espiritual ou menos espiritual, se usa ou se não usa a medicação. Deixar esse preconceito. A gente tem que usar de acordo com a necessidade, né? O medicamento é uma dádiva de Deus, como outras coisas são. É graça comum, né? Deus permitiu que se descobrisse esses medicamentos e a gente tem que entender isso. A gente tem que ser humilde, né? A gente tem que ser grato porque tem isso, para que a gente possa aliviar os sintomas de alguns pacientes em casos mais graves, mesmo na ajuda do aconselhamento, e para evitar que pessoas se percam no sentido da cognição, da própria autoidentidade, né? Então, isso é bênção de Deus, vamos entender assim, né? E pode ser usado. Mas ter sempre em mente que o centro da abordagem, né, é o tratamento corpo e alma, independente da medicação, né? A medicação não pode ser uma tábua de salvação, né, como um simples componente do mundo, né, como uma simples, eu vou dar a medicação e pronto, trata os sintomas e não trata. Você não está sendo bíblica, né? É algo que não está. Então você tem que o quê? Tudo orbita em torno de Deus, a medicação, o tratamento espiritual, e a gente tem que levar o irmão a esse ponto aí, né? Então, assim, receba a dádiva, mas olhe para o doador, né? Se você recebeu a medicação, olhe para o doador. A medicação existe porque Deus permitiu que ela existisse. Quer a medicação funcione ou não, ele sempre está operando em nosso favor. Tá? Então, existem 3 grupos de aconselhandos, que é importante você
vai ter a ver com a pertinência da pergunta que você me fez. Que tornamos autossuficientes. Então vamos lá, os 3 grupos. Os que querem uma indicação imediata para o uso dos medicamentos, sem realmente querer examinar os seus desejos, temores, pensamentos e escolha de vida. Isso é muito comum, é fácil. Opa, tomo, melhoro e acabou. Deixa o problema para lá, deixa o meu coração do jeito que está, não quero mexer com isso. Os que resistem à recomendação de considerar o uso de medicamentos por razões de personalidade, orgulho, autossuficiência, eu não preciso disso, ou então coisa da própria igreja, onde já se viu, é Deus que faz tudo, Deus que efetiva tudo, se esquecendo que isso é uma dádiva de Deus. É graça comum de Deus a medicação. Se tiver indicação, tem que usar. Né? Serei capaz de confiar mais em Deus, eu sou capaz de resolver isso. Quer dizer, medo de desaprovação das outras pessoas para o uso de medicamento, né? Medo de ser julgado pelos outros porque está tomando medicamento e não está prosperando, biblicamente não está. Então, você percebeu que tem um monte de coisa? E esse grupo, os que desejam sinceramente crescer em Cristo, em meio ao sofrimento mental, e simplesmente se pergunta sobre os prós e contras do uso da medicação, que é o grupo que a gente tem que estar, né? Vale a pena tomar medicação? É importante? Tem necessidade? É isso que a gente tem que assim, estar se auto-perguntando e perguntar em relação à pessoa que a gente está aconselhando. Eu não posso largar isso, ter isso longe desse escopo, né? Então, nós precisamos ser ponderados. A gente tem que ter sabedoria, né? É uma postura sábia diante do Senhor? Essa é a postura. Está aberto tanto para prescrever quanto para não prescrever, né? E o Michael, né, Enlet, ele diz o seguinte no próximo slide, né? Vamos ler devagar. Eu queria que alguém lesse. Alguém poderia ler, Lucão? Crentes maduros desejam, sem dúvidas, recordar o que eles são no espelho e continuar a fazer a alma cumprir o seu dever nos pensamentos, na palavra e nas obras. Tiago 1, 23, 25. Ainda que utilizem os medicamentos, mas também existem pessoas que, após apresentarem uma melhora, pressupõem que não há mais nada a ser tratado. Esse exemplo do espelho é maravilhoso, porque o Tiago trata da pessoa que se olha no espelho e daí a pouco esquece, né? A identidade dela, que é a identidade cristã, né? Servo do Senhor, que veio para glorificar Deus. Ele compara aquela pessoa que ouve a palavra e não pratica, né? Então, a pessoa que se esquece, né, dessa coisa da sua autoidentidade em relação ao que ele é, né, ela pode tomar mas a gente, independente de tomar e ter alívio do sintoma, a gente tem que procurar o que move o nosso coração para ter determinados tipos de coisa, né? Tomar medicação contribui para a santificação? Nós não vamos ter tempo, mas rapidamente eu vou contribuir para a santificação. Sim, do mesmo modo que o sono adequado contribui para a santificação. Então, a pessoa que dorme mal, fica mal-humorada, não tem... E às vezes uma boa noite de sono vai fazer com que ela melhore as formas dela agir, né? É isso que é o raciocínio, né? Não que se deva buscá-la em comprimido, mas utilizar um medicamento em algumas situações pode ajudar nas condições físicas que vão colaborar para um grande crescimento espiritual. Então, ele é algo que vai ajudar a gente. A gente tem que entender o medicamento como algo importante que pode facilitar o nosso aconselhamento, que pode ajudar a pessoa, aliviar a pessoa, que pode ajudar ela a se santificar. Então, gente, eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Desculpe, é muita coisa. Eu tive que tratar o... Se alguém tiver alguma dúvida, não tem problema, eu falo depois, tá? Eu vou orar para encerrar, tá bom? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é misericordioso, bondoso e nos dá tudo o que é necessário por meio do seu poder divino e também por todas a sua graça que é comum em relação às tecnologias, ao que se desenvolve do ponto de vista de medicamento, Pai, para que a gente saiba usar, né? Principalmente com a função,
com intento, com objetivo de crescer e ser cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus, Pai. Nos dê essa sabedoria como conselheiros, Pai, para poder aplicar essa sabedoria na vida desses irmãos e sermos instrumentos como na Tua mão, que é o nosso Redentor e Salvador. Obrigado, que eu oro agradeço em nome de Jesus. Amém.